qual que é a sua história? Você sempre foi empreendedor ou você tinha um emprego antes? Como é que você foi parar na Herbalife? Não, eu tive um emprego, mas já com a intenção de ter negócio próprio. Eu nunca quis ter emprego. No início meu de trabalho mesmo, 14, 15 anos, eu já Nós estamos estava... falando de 1900 e quanto? 1984 para frente. 1984. E em 1984 você tinha... 1984 Eu tinha 14 anos. você começou a fazer o quê? Eu comecei a desenvolver software para computador. Peguei um computador usado, comecei a mexer nele, comecei a aprender, pegando a orientação de um amigo e tal, e fazia outras coisas, por exemplo, vender quadro do meu irmão, consertar bicicleta velha e reformar e vender. Já vinha comprar um videocassete de uma pessoa que estava vindo do Paraguai para revender. Talvez tenha gente que está assistindo esse vídeo, que agora explica o que é videocassete aí. Para quem não sabe, videocassete é... Em vez de colocar um pendrive e assistir um vídeo, ou baixar da nuvem do Netflix, era uma fita, um aparelho que se enfiava um dentro do outro, assim, o seu passava o filme. Era quantas cabeças? Não, era dos primeiros, videocassete Betamax. O início mesmo foi isso. Aí eu comecei a fazer um curso de informática, um curso técnico, segundo grau, um ano depois, um ano e pouco depois, e aí comecei já a arrumar serviço dentro do laboratório do colégio, que tinha poucas pessoas que mexiam com computador, então eu tinha uma certa facilidade. Já era nerd desde pequeno. E aí eu tive um ensinamento dos meus pais muito bom com relação a escolher com quem anda. Então, logo de cara, eu já ficava amigo dos professores, apesar de ser muito tímido, mas eu sempre aprendi a ser muito prestativo. Então, comecei a ajudar aqui, ajudar ali, aí os professores começavam a me indicar oportunidades. O meu primeiro emprego, inclusive, foi um professor que me indicou para a empresa, por eu ser muito prestativo, por estar ali, muita vontade de aprender, criatividade. Emprego de que era? Inicialmente foi digitação, depois foi desenvolvimento de um software para mala direta. Eu sei porque você me contou que você teve uma loja de informática, não é isso? A empresa veio depois. Aí comecei desenvolvendo software, eu fiz um software para locadoras de vídeo, fiz software para controle de árvore genealógica de bovino, equino, foi um outro cliente que pintou, que apareceu. Fiz um software de agenda de médico, foi um dos meus primeiros clientes de software. Depois eram pequenos softwares, na época não havia tanta integração igual tem hoje, então era um programa para digitar o endereço do cliente e emitir uma etiqueta para colocar numa carta e mandar para o cliente. Era esse tipo de programa, era muito mais simples do que hoje, que são mais completos, né? Depois eu precisei de uma tecnologia de hardware que eu não entendia para atender um outro cliente que também trabalhava com mala direta. Quando eu vendi o programa para ele, todos os... Mala direta. Também deve ter gente aí que não sabe o que é mala direta, né? Em vez de receber spam por e-mail e no celular, a gente recebia spam por correspondência. Esse cara, ele comprava endereços de concursos de televisão. Tipo, Faustão fazia um concurso da margarina. Aí as donas de casas todas enviavam cartas com rótulo de um produto X. Aí esse produto pagava a empresa de televisão por aquilo ali. E aquelas cartas sobravam. Então o que ele fazia? Ele comprava aquelas cartas para ter o endereço das donas de casa. E aí ele sabia que toda dona de casa, teoricamente, teria um filho, então ele precisava ter um produto que atingisse dona de casa. Então ele ou ia vender coisas para casa, ou ele ia vender coisas para filho. Ele começou vendendo revistinhas infantis, livros infantis e tal, mandando correspondência nas casas
Era o e-commerce da época. E esse cliente tinha vários computadores e ele precisava integrar os computadores. Eles faziam todo o trabalho separado. Toda a digitação das cartas era feita separado. Então ele precisava de integração. Para integrar um computador no outro, não existia tecnologia aqui no Brasil ainda de rede. Eu fui buscar uma pessoa de uma empresa de engenharia que sabia mexer com placas para conectar um computador no outro com a intenção de ajudar meu cliente. E aí eu fiquei conhecendo meu sócio, nós montamos uma empresa de hardware e software. Que idade que você tinha nessa época? 18 anos, 17 para 18 anos. Você montou essa empresa com 17 anos. Ok. E aí, pode falar. Interrompi. Aí a empresa surgiu, era a primeira empresa de software, era só eu e o CNPJ, né? Depois fui contratando estagiários, pessoas que estudavam comigo, colegas que estudavam comigo. Eu tinha um sonho de que todo mundo ganhasse igual. Então, a primeira empresa era como se fosse uma cooperativa. Então, minha ideia era que todos os meus colegas de escola trabalhassem comigo, a empresa ia ganhar 100 mil, e eu ia 10 pessoas e já 10 mil para cada um, eu não sabia nem que tinha que pagar imposto na época. E a minha ideia era essa, era que todas as pessoas ganhassem, que eu pudesse dar muita oportunidade para as pessoas. Então, toda vez que eu encontrava um serviço, eu pensava, qual aluno lá da escola que pode fazer esse serviço aqui e eu ganho um pouquinho e ele ganha mais. E mais tarde, se ele for bom, ele vai virar meu sócio. Então, a minha primeira empresa chamava TCI Tecnologia. Essa empresa foi feita para ser no formato de uma cooperativa. Eu não sabia nem nada sobre cooperativismo, mas era um sonho de criança. Há pouco tempo eu vi esse sonho no meu filho de 12 anos. Que ele veio falando, pai, eu vou morar com os meus amigos, o Caio. Ele chegou empolgado em casa falando que ia morar com os amigos e que ia desenvolver um software de jogo e que eles iam ficar muito ricos, eles iam morar juntos e iam rodar o mundo e tal. E eu me vi nele, porque eu tinha esse sonho. Eu queria que os meus colegas que estudavam comigo, que eles continuassem comigo durante a vida inteira, trabalhando juntos e que ganhassem muito dinheiro. Eu não pensava no Marconcello ficar rico, eu pensava, vamos fazer algo grande. Eu queria algo grande, eu não estava pensando no dinheiro. Legal. E como é que... Então, você era... Essa é a dúvida minha. Como é que foi? Você era um cara mais... Você era comunicativo? Ou era mais nerd mesmo? É exatamente o contrário. Mais nerd e muito pouco comunicativo, muito tímido. Esse é um dos motivos que eu hoje entendo por que eu queria trazer meus amigos comigo. Porque para mim era muito difícil fazer um amigo novo. Então, muito difícil conversar com um estranho. Eu cuidava dos meus clientes como se fossem meus filhos, porque eu tinha vergonha de bater numa porta e fazer um novo cliente. Então, o único cliente que eu tinha, eu trabalhava quase que 24 horas para ele, pensando nele, para não perdê-lo, para reter. Os amigos, mesma coisa. Tinha 2, 3 amigos e minha intenção era manter esses amigos pro resto da vida, porque fazer um terceiro amigo era muito difícil. Legal. Muita dificuldade de comunicação, vocabulário fraco, falar em público, nem pensar. Surgiram oportunidades de dar aula de informática, de dar aula de lógica, eu fugia porque tinha que falar em público, muita dificuldade mesmo. Isso aqui que nós estamos fazendo agora, para mim, seria quase um estupro. Como é que você foi parar? Como é que esse cara daquela época, esse jovem empreendedor foi parar na Herbalife? Como é que você conheceu o negócio da Herbalife? Então, depois que eu comecei com a primeira empresa, eu tenho a impressão, eu acredito muito nisso, que as oportunidades elas começam a aparecer a partir do momento que você tem a oportunidade. Aquela história, o cara que tem uma namorada, aparece 5, 6 interessadas. O cara que tem um emprego, tem 5, 6 empregadores interessados nele. O cara que está 3 anos desempregado, ninguém quer dar emprego para ele. A quem tem será dado, mais ou menos. Mas seria mais ou menos isso. E eu sempre acreditei muito nisso. Então, a partir do momento que eu montei minha primeira empresa e começaram a surgir os clientes, começaram a surgir novos empreendimentos. Então, eu tive pessoas que me chamaram para montar um loteamento e eu comecei a olhar sobre isso.
Quando eu fui conhecer meu sócio, na área de tecnologia, ele mexia com hardware, com placa de circuito impresso, e eu não entendia nada daquilo, ele entendia muito, foi por indicação. Eu já olhei para ele pensando numa parceria, pensando numa sociedade, porque eu já queria, poxa, será que eu posso montar uma outra empresa ou agregar valor na minha empresa? Com esse cara, com o conhecimento dele, trazer essa novidade para dentro da minha empresa. E voltando na Herbalife, como é que você conheceu? A Herbalife surgiu mais ou menos, eu acredito que surgiu mais ou menos por isso, porque as pessoas começavam a me oferecer oportunidades para ganhar dinheiro, parcerias, sociedades, serviços, e a Herbalife surgiu mais ou menos nisso. Eu fui visitar um cliente de informática, e esse cliente foi um dos primeiros clientes da empresa de manutenção de computadores, da segunda empresa. O primeiro cliente dessa segunda empresa, ele era muito nervoso, e eu já sabia que eu ia chegar lá e encontrar uma pessoa muito nervosa. Porque você tinha só para mim, você tinha as duas empresas ao mesmo tempo, ou como é que é? Tinha parte, software e hardware. Entendi. Sim. Okay. Depois eu fechei a TCI e a nova empresa assumiu tudo. Okay. Virou uma empresa que atendia as duas áreas. Okay. Mas inicialmente tinha os dois CNPJ. E esse cliente é um cliente muito nervoso, cheguei lá, ele estava tomando esse chá. E eu tinha certeza absoluta, como qualquer tímido, né? Vou apanhar ao chegar no cliente, ele vai gritar comigo, ele vai me xingar. E eu já estava na estrada, já pensando o que eu ia falar para ele, porque os computadores dele estavam parados. E eu cheguei, ele estava tranquilo. Eu achei estranho isso. E estavam usando o bottom da Herbalife, perca peso agora, pergunte-me como. Tomando chá, me ofereceu, eu inicialmente não tinha interesse de tomar, mas não sabia nem o que era também. E aí falei com ele que ia lá. Isso aí a gente está falando de que ano? 96. Legal. Janeiro de 1996. E você estava com quantos anos? 26 anos. Okay. E aí ele começou a falar comigo de um jeito muito diferente. E aí me veio a curiosidade, falei, Nilton, por que você está assim? Por que você está diferente? Aconteceu alguma coisa? Ele falou que já tinha perdido alguns quilos com os produtos e que a esposa dele já estava usando, tinha perdido peso, que o irmão dele tinha perdido peso, e começou a falar muito bem dos produtos e eu senti que era muito verdadeiro, porque o olho dele brilhava. E eu sempre olhei para ele como um microempresário olhando para o empresário. Eu queria aprender com ele. Eu admirava muito ele como empresário. Tinha um faturamento muito alto, era uma empresa de material de construção e cimento no atacado para construtoras. E eu achava aquilo muito bacana. Como eu tinha desenvolvido o software de financeiro dele, eu conhecia o financeiro dele e admirava ele demais. E todas as ações dele eram muito arrojadas e eu tinha muita vontade de ser daquele jeito. E aí fui perguntar sobre a Herbalife como curioso para saber por que aquele cara, empresário, já bem sucedido, estava trabalhando com a Herbalife. Ele falou, olha, mais um negócio que eu estou começando, eu tenho uns amigos muito bem sucedidos de Belo Horizonte, me falou quem era, eu já tinha uma referência, falei, se esses caras estão mexendo com isso, eu quero dar uma olhada. Mas na minha cabeça, não era pensando em trabalhar com a Herbalife, ou desenvolver o negócio da Herbalife. Eu estava pensando assim, se eu puder andar com esses caras que já são empresários maiores, os de Belo Horizonte ainda maiores, que eu iria aprender muito. Então, a Herbalife era como se fosse um caminho para chegar nesses caras. Então, eu vou andar com esses caras. Eu quero... Você queria um network com eles? Eu queria um networking de mentes brilhantes de negócio. Legal. E aí, eu já vinha procurando essas amizades já há muito tempo. Desde a época de escola, com o professor, com o diretor, com o dono da escola, e assim por diante. Quando eu passei para a escola privada, um dos meus primeiros interesses era conhecer o dono por que o cara montou essa escola e quanto que ele ganha. Eu ficava fazendo contas disso, então minha cabeça sempre pensou dessa forma. Quando eu estava em escola pública, a mesma coisa, eu queria conhecer o diretor, queria conhecer os professores. Tinha muita dificuldade, mas a vontade era maior do que a timidez. Você perguntou mais sobre o início da Herbalife? Então, e aí, como é que foi? Ele te convidou para a reunião? A primeira impressão foi ele tá diferente.
E aí ele me falou que ele já estava mais animado, com mais energia, que os produtos estavam fazendo muito bem para a esposa dele, que ela não estava tão nervosa, ele não estava tão nervoso, que eles estavam sentindo isso, e eu comecei a achar interessante e pensei na minha mãe. Aí eu falei, Newton, eu não preciso perder peso, eu era muito magro, eu pesava 59 quilos, eu tenho 1,75 m, sempre fui muito magro. Aí, tá rindo. Se perdesse mais voava, né? Era osso e pele. Aí eu comecei a perguntar para ele, pensando na minha mãe. Porque toda vez que minha mãe fazia dieta, ela ficava muito nervosa. A casa mudava. E minha mãe já vinha por um processo degenerativo muito forte de saúde. Ela começou tomando remédio de pressão, daqui a pouco estava tomando remédio para osteoporose, remédio, aquele monte de remédio. E 100% das vezes que ela voltava no médico, eu a ouvia falar que o médico havia falado para ela emagrecer. E eu ficava, então por que não emagrece, né? Porque quem não entende do assunto, eu pensava, é só fechar a boca, parar de comer besteira que você vai emagrecer. E ficava culpando ela por isso. Então você está doente porque está gorda, porque está acima do peso, e eu não entendia disso. Para mim era muito simples, porque para mim emagrecer é muito simples. Para mim... Essa dificuldade era o inverso. A minha dificuldade é o inverso, é o contrário. Aí eu perguntei para ele, falei, será que serve para minha mãe e tal? Falou, serve, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para a saúde dela, porque a partir do momento que ela reduzir o peso, quem sabe até a pressão dela regularize e tal, porque um dos problemas que ela tem de dores, tudo que você fala tem a ver com o peso. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais disso. Mas eu estava pensando no produto para minha mãe. E a primeira coisa. A segunda é que eu precisava andar com aqueles caras. Sim. E aí eu falei, Newton, como é que eu faço para desenvolver esse negócio também? Porque eu estava interessado em andar com os caras. Ele falou, olha, tem um kit, e me explicou, na hora eu quis, porque eu ia comprar um produto mais barato para minha mãe, eu estava vendo o resultado nele, ele me contou o resultado do irmão e da esposa, e o irmão tinha muito peso para perder, eu fiquei, nossa, se está funcionando para o Noel, vai funcionar para minha mãe. E aí eu resolvi comprar os produtos para minha mãe, já fiz o kit, comprei mais barato, com desconto, já começou por aí. Comprei alguns produtos para usar também, mas para ser sincero, eu tinha medo de usar. A princípio, por causa da indicação do Newton. Por causa da... Sim. E aí depois, o próximo passo é... Aí eu levei os produtos para casa. Na semana seguinte eu tinha que ir a Belo Horizonte para um treinamento na área de informática. E conversando com a minha mãe por telefone, ela falou que que o intestino dela estava funcionando muito bem, que ela já tinha perdido 2 quilos, que ela estava muito feliz, muito animada. E quando eu fui ligar para o Newton, não deu nem tempo, ele me falou que em Belo Horizonte estava tendo um evento, que era para eu ir com ele no evento na outra semana. Eu voltei a Vitória, me sentei com ele para a gente preparar tudo. Aí eu tomei a decisão de desenvolver o negócio. Eu vi que estava funcionando para minha mãe, funcionando para o meu cliente de informática. O produto era bom, né? Vi que o produto era bom. O humor da minha mãe melhorou muito. Ela não ficou nervosa, igual quando fazia dieta. Passou a ter energia. Em vez de ficar no sofá, ela começou a caminhar. E aí começou a fazer atividades. Minha mãe hoje está com 87 anos, mudou totalmente o estilo de vida dela. O produto deu energia para ela e ela fez o resto. Foi algo maravilhoso na nossa família. E aí o Newton me convidou para um evento, e aí foi na hora que eu falei, opa, é isso que eu quero, porque se eu buscar o networking e os treinamentos, porque isso é uma empresa americana, que está em vários países, os produtos são de alta tecnologia, deixa eu dar uma olhada mais de perto. E quem sabe eu posso aprender o marketing com eles, aprender a vender com eles para aplicar nas minhas empresas, nos meus negócios. Então eu fui mais pensando em aprender do que desenvolver. Mas, lógico, de olho aberto para... Olho, ouvido, tudo aberto para tentar ver se dava para ter algum lucro com relação àquele negócio. Isso foi no dia 26 de janeiro de 96. Próximo do seu aniversário. Logo depois de fazer 26 anos. Legal. E aí, vocês voltaram de BH? Aí em BH eu tomei a decisão de desenvolver essa atividade. Na hora, na minha cabeça, eu ia continuar com a área de software, com a empresa de software, ia continuar com a área de hardware e desenvolver a Herbalife em tempo parcial.
Quando eu voltei, a primeira coisa que eu pensei foi, preciso montar uma estrutura física para desenvolver esse negócio, para conseguir separar as coisas. Eu nunca gostei de misturar, para mim confundir. Eu não gostaria de chegar num posto de gasolina e o cara tentar me vender roupa. Na minha cabeça era estranho isso. Hoje tem muita coisa que é misturada, mas naquela época para mim isso era muito estranho. Então eu não queria chegar num cliente de informática vendendo produtos para emagrecer, nutrição, controle de peso, para massa muscular, não queria falar disso. Então a mesma coisa, eu montei uma salinha dentro da minha própria empresa, com mesa, telefone, tudo separado da minha empresa. Adquiri um estoque de produtos, porque eu sempre acreditei que precisava ter pronta entrega. Eu só compro coisas que eu vou lá e pego rápido e tal, então eu pensei o mercado também assim, então eu preciso ter um estoque. Comprei um estoque e essa sala virou meu quartel-general. Ali eu fazia treinamentos para consultores, foi onde eu aprendi que eu perdi o medo de dar treinamento. Então, mas você volta. Eu lembro que eu sei que vocês foram vocês fizeram uma viagem para Caracas, né, na época. 2 meses depois. 2 meses depois. Você começou a desenvolver o negócio antes de ir para a Venezuela ou depois? Comecei a desenvolver antes. Eu ganhei R$420 no primeiro mês, fiquei muito empolgado com aquilo. Não era pela quantidade de dinheiro, mas sim por entender que o cara tímido conseguiria fazer aquilo. Como é que eu, tímido, empresário, microempresário, poderia fazer aquilo? Então, como é que foi esse processo? Você tinha perfil, você se via fazendo, porque seu negócio era totalmente diferente, né? Você era da informática, no caso, software, computador. Como é que foi isso? Você veio para a Herbalife por indicação do Newton, que era um cara que você admirava? Se eu analisasse o negócio da Herbalife para olhar se eu teria ou não perfil, eu jamais teria entrado no negócio da Herbalife. Em qualquer negócio de venda. Por mais dinheiro que desse, eu jamais entraria em qualquer negócio de venda. Eu entrei para aprender com eles. Eu entrei pensando que ali eu teria informações para aplicar nos meus negócios. E se talvez, quem sabe, desse certo, então, mas eu não acreditava que eu daria certo para aquele negócio. Eu estava tentando acompanhar pessoas boas de negócio, bons empreendedores, para aprender com eles. Eu não estava preocupado se eu ia ganhar ou se eu não ia ganhar dinheiro. Se ganhasse era bônus, né? Se ganhar era bônus, se ganhar é lucro. E aí você falou que o primeiro mês você ganhou R$420. R$420. Foram vendas, tudo por indicação da minha mãe e um cliente de informática que saiu sem querer, que eu comentei que minha mãe tinha perdido 15 quilos e ele falou que queria também. Legal. E um ex-sócio da primeira empresa também que perdeu 12 quilos. Como é que foi esse processo, Marco? Como é que foi um cara que não se via fazendo, talvez não via nem você mesmo, né? Você próprio fazendo, começar a ter resultado, treinar outras pessoas. Conta um pouquinho disso aí. Quando eu percebi que não seria eu que treinaria as pessoas, e que isso é a primeira barreira. Então, se eu vou vender e sou tímido e tenho dificuldade com vendas, para mim o negócio já não está funcionando. Mas lá no treinamento eu percebi que eu poderia montar uma equipe. Então, se eu não era um bom vendedor, eu poderia encontrar pessoas que eram bons vendedores. Aí começou um processo parecido com a minha empresa, que quando eu fui contratado para desenvolver o primeiro software, eu não entendia daquela linguagem que eu precisava, eu entendia de software, mas eu não entendia daquela linguagem. E na hora, a minha intenção como menino tímido de 14 anos era falar assim, não sei. Mas meu professor, que é um grande amigo, falou, não, você não sabe agora, mas daqui a uma semana você sabe que você tem uma noção, eu vou te ajudar. Então, na mesma hora, eu pensei da mesma forma. Então, se eu posso aprender. A segunda coisa depois que que eu abri a empresa, eu comecei a prestar serviços que eu não tinha capacidade de prestar, utilizando a mão de obra de colegas de escola, que eram melhores do que eu em outras áreas. Aí eu comecei a pensar a mesma coisa para a Herbalife. Então, eu vou montar uma equipe e essa equipe vai ter pessoas melhores do que eu. Então, eu vou recrutar palestrantes, eu vou recrutar vendedores,
Eu não sou bom para ensinar administração financeira, mas eu vou encontrar pessoas que são boas, então eu vou, por exemplo, pegar um gerente de banco. Você forma no seu mastermind ali. A ideia era que eles fortalecessem o meu negócio. Quando eu fui no treinamento fora da Venezuela, que era um evento grande, mais de liderança, eu entendi que todos eram independentes e trabalhavam juntos, e que as outras equipes, os líderes das outras equipes que não eram da minha equipe, treinavam a minha equipe. E de repente eu comecei a ver pessoas dessas equipes pedirem para que eu contasse a minha história para a equipe deles. Aí eu entendi o processo, que um estava usando a força do outro para fortalecer a sua própria equipe. Nessa hora eu descobri que era para mim, porque a partir do momento que eu posso usar o conhecimento, a força de outra pessoa e ajudar essa pessoa a crescer e ajudar essa pessoa a ganhar dinheiro, era a mesma coisa que eu fazia com os meus estagiários no desenvolvimento de software. Eu trazia pessoas para resolver problemas que os meus clientes tinham, de coisas que eu não sabia, e ganhava os dois. Então, aquele meu sonho de infância da cooperativa, de juntar todo mundo e todo mundo ganhar muito bem, começou a renascer. E eu fiquei encantado com o processo. Principalmente quando eu vi que não tinha vínculo empregatício com essa equipe, que eu percebi que todos ganhavam por mérito. Então, se esse cara quisesse ganhar mais do que todos os outros juntos, ele poderia. Se ele quisesse ganhar mais do que eu, ele poderia. Eu comecei a ficar muito encantado com isso. Realmente, ele ativou o meu sonho de infância, de que os meus amigos pudessem ganhar muito bem. Legal. Como é que voltando lá na Venezuela, como é que hoje o que tinha, né, na Venezuela antigamente não tinha no Brasil, né? Sim. E hoje tem no Brasil, que seria a extravaganza. Extravaganza, esses eventos tipo Leader Meeting, Leader Coach, eventos de liderança já existem no Brasil. Você já voltou de lá com essa visão? Voltou animado? Eu voltei muito animado, mas contido pela timidez. Então eu comecei a desenvolver um negócio um pouco mais rápido do que eu fazia, mas muito consistente. Eu tomei a decisão de que... Você fechou a empresa de informática? Não. Fui fechar 2 anos depois. E a minha ideia não era fechar, a minha ideia era tocar os 2 negócios juntos. Isso aí para mim o fato de ter um negócio e abrir outro, isso não atrapalha na minha cabeça, porque eu estou acostumado desde novo eu convivi com empresários que tinham negócios diferentes. Então, meu primeiro empregador, ele tinha uma distribuidora de papel, uma representação de material de escritório, que até combina, mas tinha locação de equipamento de terraplanagem, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E a formação dele também não tinha nada a ver com essas áreas. Então, eu já comecei tendo exemplo disso, que para mim, eu poderia ter vários negócios, não teria problema. A questão só de aprender a gerir aqueles negócios. Legal. E o que você acha que durante esse processo aí, o que foi a maior dificuldade ou as maiores dificuldades? Foi a questão da timidez mesmo? A maior dificuldade de todas foi a timidez, foi começar a entender sobre vendas, entender esse processo de como é que eu treinaria uma equipe se eu fosse formar equipe. Antes de formar a equipe, eu teria que chamar pessoas para fazer parte da equipe. Eu também não sabia como chamar. Então, a maior dificuldade foi a timidez, a maior de todas. Até hoje, ela é a maior dificuldade, ainda ela só é controlada. Como é que você venceu isso? Eu não sei se eu venci, né? Eu burlei, vamos falar assim. Eu não venci a timidez, eu sou tímido. Mas eu aprendi mecanismos contra a timidez. E desde cedo meus pais me ajudaram muito, me empurraram a tomar decisões na vida. Desde a hora de atravessar uma rua, eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe não me protegia para atravessar a rua. Ela perguntava para mim se estava na hora de atravessar uma rua. E a mesma educação que eu procurava para os meus filhos. Então, desde pequeno, eu entendi que eu precisava tomar decisões. E aí eu comecei a observar o que era a minha timidez. A minha timidez era sempre com pessoas desconhecidas. Por exemplo, eu me sinto muito bem com você aqui porque eu te conheço. Se tiver um monte de pessoas desconhecidas, era um pouco mais difícil. Então, o que eu passei a fazer? Tentar conhecer o máximo de pessoas ao meu redor para quebrar um pouco essa timidez e tomar decisões. Por exemplo, tem um lugar cheio de pessoas que eu não conheço, um lugar vazio. A tendência do tímido é para o vazio.
Aí onde é que eu não quero ir? É aqui. Não, é aqui. Então eu vou por aqui. Eu comecei a tomar essas decisões. A segunda foi buscar literaturas, treinamentos para resolver a timidez. Tentei com psicólogo, tentei com alguns outros recursos, mas eu preferi descobrir uma autoajuda. Aí encontrei um livro no sebo chamado Falar Bem é Bem Fácil, um livro fininho, e comecei a aplicar algumas técnicas e aí fui procurando outras literaturas, comecei a entender isso. Até hoje é o que eu mais gosto de estudar, esse comportamento humano, porque foi o que solucionou todas as minhas dificuldades. Legal. E outra coisa que eu ia perguntar é o seguinte, tá, beleza, você começou no seu primeiro mês, R$420 e como é que é? Quem que você lembra que foi as primeiras pessoas que você trouxe para o negócio, junto com você? A primeira pessoa, na realidade, eu trouxe sem saber que estava trazendo, porque como eu estava montando uma salinha para montar o meu quartel-general para fazer o negócio, eu sempre gostei de ter estrutura física para trabalhar, eu imaginei que durante o dia meu telefone ia tocar e eu não poderia atender. Não tinha WhatsApp, celular naquela época. Tinha, mas nem, a maioria das pessoas não tinham dinheiro para ter. O marca da época que linha telefônica era cara? Isso da época que o telefone ficava amarrado por um fio. Né? Da época que comprava número telefônico. Então, eu sabia que poucas pessoas iam ter telefone para me ligar. E se ligassem, eu não estaria ali para atender. Eu estava trabalhando com a minha empresa de informática, não queria misturar as coisas. Então, eu fui procurar uma secretária. Eu pensei, eu vou pegar um pouco do dinheiro que eu tiro da minha empresa. Na época, minha empresa estava passando por uma fase muito difícil, a gente estava fazendo uma retirada muito baixa. E eu pensei, eu vou pegar praticamente tudo que eu ganho com a empresa de informática, vou pagar uma pessoa para trabalhar para mim com a Herbalife. Eu não entendia nada do processo, de como funciona esse grupo. Seria um gerente para a Herbalife? Seria minha secretária. Uma secretária para me ajudar. Entendi. A noiva do meu sócio da empresa de hardware estava desempregada, de um dos meus sócios. E eu chamei, que foi a Rosângela. E o meu primeiro passo foi, começa a estudar o manual para você aprender a responder, aprender a falar dos produtos, começa a usar os produtos. Jogou o material do kit para cima dela. Exatamente. O meu material de trabalho eu joguei para ela, falei, eu vou lá atender meus clientes de informática e volto aqui à noite e a gente conversa. E ela lendo, estudando para ela entendeu que o negócio da Herbalife era o sonho da vida dela. Que ela não queria nunca mais procurar emprego. Ela estava desempregada, acho que pela terceira ou quarta vez, ela não queria nunca mais ficar desempregada. Ela expressou isso com muita força. E o produto fez muito efeito nela. Na primeira semana começou a ter resultado também. Ela estava usando o meu produto e ali eu não precisei nem falar com ela para desenvolver o negócio da Herbalife. Ela mesma tomou essa decisão olhando o material. Legal. Foi, começou. E como é que foi esse processo aí? Quanto tempo você estava fazendo a Herbalife junto com, em paralelo com a empresa de informática? Como é que foi esse processo aí? É porque eu sei que você fechou a empresa. Como é que foi esse processo? Por que você decidiu fechar? Ou como é que foi isso aí? Como eu te disse, eu não queria fechar, né? Eu queria fazer todos os negócios. Se pudesse um quarto, quinto negócio, eu ia querer ter. Então, no primeiro mês eu ganhei 420, aí no segundo mês a Rosângela já ganhou mais do que eu. Na hora que a Rosângela ganhou mais do que eu comecei a entender que uma pessoa que eu tinha indicado para a Herbalife, que eu estava ajudando a começar a fazer a Herbalife, com a minha incapacidade de treiná-la, e ela já estava ganhando mais do que eu, já estava vendendo mais e fazendo mais negócio do que eu percebi que era muito maior do que eu imaginava. A minha vontade de ajudá-la, comecei a ter vontade de ajudar todo mundo, falar para todo mundo quanto que ela estava ganhando. E ela ganhou muito mais do que ela tinha ganhado como secretária nos empregos anteriores. Aí eu fiquei encantado com o negócio. Aí começou mesmo. Mas eu não queria fechar minha empresa. Então eu tomei a decisão de construir uma rotina diária para fazer a Herbalife. Eu não acredito em sorte. Eu acredito no esforço contínuo. Se tiver precisar demorar 10 anos, 50 anos, 100 anos, vou morrer tentando, então eu acredito no esforço contínuo.
Então a primeira coisa foi, eu acordava às 6 da manhã para estar às 7 na empresa. Eu comecei a acordar às 5, porque eu precisava dar uma lida no material da Herbalife e tentar fazer uns telefonemas para quem acorda cedo. O almoço, eu tomei a decisão de não almoçar todos os dias na empresa. A gente tinha um refeitório na empresa. Eu passei a almoçar no restaurante do lado, onde o restaurante eu chamava algum amigo para ir para lá para almoçar junto comigo, e aí eu falava que estava usando os produtos, usava na frente dele. E à noite eu visitaria amigos. Então os telefonemas que eu dava de manhã, no almoço e no final da tarde, garantiam minhas visitas à noite. Então eu passei. Aí a outra coisa foi que eu tomei a decisão de que eu falaria sempre com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Eu lembro na Venezuela, eu ouvi o fundador da empresa falando que tinha que falar com 10 pessoas por dia. Então, como eu não poderia visitar 10 pessoas por dia, eu não tinha tempo para isso, eu tomei a decisão que toda noite teria 10 pessoas na minha frente. Eu ia tentar encher a casa de alguém com 10 pessoas. Começou com a casa da minha mãe. Depois, isso veio a ser chamado de festa shake e tal. Aí, como as reuniões da Tupperware, por exemplo, que vai para uma casa, então uma degustação, eu levava os produtos, minha mãe chamou vários vizinhos, acho que deu umas 12, 15 pessoas, e encheu. No mesmo dia eu já marquei para o dia seguinte com 2 daquelas pessoas para fazer na casa delas. Eu fiz uma segunda na minha casa, na terça na casa de outra, na quarta na outra, e dali eu já puxava uma indicação e fui fazendo. Devo ter feito mais de 100 reuniões dessa, algumas totalmente vazias, outras muito cheias. Seus contatos não foram frios no começo, não? Não. Meu negócio todo foi praticamente desenvolvido com indicação. Conhecido. Mais fácil pro tímido, né? Também. Não, eu acho que é mais fácil para todo mundo. Quem não é tímido conhece muita gente, e é mais fácil para o tímido falar com o conhecido. Então, eu não acredito muito em grandes negócios feitos com desconhecidos. Eu acredito em conhecer pessoas para aquecer o relacionamento e depois... Aí você me perguntou como que eu fechei a empresa. Os negócios da minha empresa estavam um pouco para baixo. Como eu comecei a aprender algumas coisas na Herbalife, eles começaram a melhorar. E aí, quando eu vi isso, eu falei, eu vou aplicar o máximo de energia para tentar levantar a empresa o máximo, vou vender a empresa, porque eu entendi que o tempo parcial que eu trabalhava com a Herbalife estava me dando mais dinheiro que a informática. Então, eu comecei a pensar na liberdade financeira. Poxa, se eu puder trabalhar almoço e à noite, dia livre, eu vou poder ter tempo para ir para uma academia, eu vou ter tempo para... Você estava com quantos funcionários na época? 48 ao todo. Te dava um pouquinho de dor de cabeça? Eu falo esse número, mas é porque tinha sócios, eu tinha vários sócios. Eu converti muitos funcionários em sócios, que era uma vontade. Eu queria ter muitos sócios, eu queria ter muitos parceiros, eu não queria ter funcionários. Eu acho que aquela pessoa... Só mais não dividir, né? Se aquela pessoa que ganha 1.000 puder ganhar 3.000 e ela virar meu parceiro, é muito mais interessante do que ela continuar ganhando 1.000 e eu ganhando mais do que ela. E aí, como é que foi? Aí 2 anos depois eu fui vendo que meu negócio da Herbalife crescendo, aí eu juntei os funcionários, sócios e tal, eu falei, olha, a empresa está à disposição de vocês, quem quiser tocar. Aí um dos sócios quis continuar tocando, passei minha parte e tudo. Depois de um tempo ele desistiu, porque não é qualquer um que tinha condições de gerir aquela empresa, ele era muito técnico. Aí ele desistiu de continuar com a empresa, eu voltei para a empresa para terminar de arrematar e fechar tudo. Fechar com os fornecedores, fechar com os clientes e fechar a empresa. Você nós estamos falando de 98. 98 para 99. Legal. Eu estou perguntando porque quando eu te conheci, sei lá, em 2000 a gente não tinha proximidade não, né? O Marco já era alto nível já. Lá em um evento em Vitória, isso foi em 2006. Finalzinho de 2006. Você já tinha alcançado grandes níveis, né, na companhia. Você já contou um pouquinho desse processo, mas como é que foi, como é que era para você que
Você era um cara que começou, né? Foi crescendo aos poucos, fechou a empresa porque o negócio estava indo bem. A hora que, eu não sei se foi assim, tá? A hora que você se deu conta, falei, caramba, cheguei num patamar de liberdade financeira, de carro, de qualidade de vida. Como é que você lembra disso? Como é que foi isso pra você? Ah, eu fiquei meio deslumbrado uma época. Tirou férias também, não? Eu tirei. Eu confundi um pouco o que era liberdade financeira com ganhar sem trabalhar. Apesar do negócio permitir que isso aconteça, eu comecei a crescer e a empresa tem níveis, né? A gente está falando aqui, na realidade, é sobre chegar a presidente, né? Então, quando eu entrei, eu não acreditava que eu era capaz de chegar a presidente. Eu não me vi lá. Todos os presidentes que eu via falavam muito bem no palco, então eu não me via falando no palco. Vendiam muito bem, ensinavam muito bem, falavam muito bonito, e eu não me via fazendo aquilo. Então eu não me imaginava presidente. Mas tinha níveis intermediários que eu já começava a me enxergar. Um GET, Global Expansion Team, que eu vi dando depoimento, me encantou. E eu fui perguntar o que significava GET, ele falou, time de expansão global. Isso é meu sonho do grande, né? Eu falei, cara, que expansão global, quer dizer que eu posso ter negócio ao redor do mundo, eu posso expandir o negócio pelo mundo, e eu me encantei com isso. E descobri que esses caras tinham treinamentos diferenciados. Aí eu lembrei lá da Venezuela, que a parte tinha um tapete vermelho e esses caras ficavam separados da gente. A gente estava começando, e eu olhei para aqueles caras e eu falei, eles estão em contato com os melhores. Eu estou bem aqui, mas eu tenho gente melhor lá ainda. E era um estádio. Eu falei, não, eu vou ficar entre esses caras, eu quero estar para mim. Então, para mim, o máximo da empresa era ser time de expansão global. Você qualificou GET rápido, né? Eu voltei da Venezuela achando que ia qualificar com 2 meses. Eu nem tinha noção de nada. Eu falei, não, mês que vem eu já estou nesse GET, ninguém me segura, não. Sempre fui muito tímido, as pessoas questionam isso. Aquela não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez? Exatamente, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Inclusive tem uma coisa interessante que eu não sabia, tem um termo na empresa que acho que é falar ativo. E as pessoas falam, para você ser ativo você precisa fazer 2.500 pontos por mês. E como eu fiz logo no primeiro mês mais de 4.000 pontos, eu achei que para ficar ativo eu fui ativo, eu vou continuar ativo. Então, na minha cabeça, eu tinha que continuar fazendo sempre assim. Quem te sacaneou para falar que não era isso? Eu acho que se não tivesse me contado, eu ia estar tentando... era como se eu subi até aqui, eu tenho que continuar ativo. Aí eu subi até aqui, eu tenho que continuar ativo. Então, quando eu fiz 10.000 pontos, se ninguém tivesse me avisado, eu estava fazendo 10.000 pontos até hoje. Porque eu acredito muito nisso, que quem não alcança um determinado recorde pessoal é porque... A Raquel foi um pouco assim, né? A Raquel Cortez. Sim, o exemplo dela é muito isso, é meio que ninguém contou para ela que podia crescer tanto. Então, aí eu acho que se ninguém tivesse me dado os parabéns quando eu fiz meus primeiros 10.000, eu não teria descoberto que 10.000 era um volume maior do que o normal, do que a média. Aí... o GET foi mais ou menos isso. Então eu voltei, eu falei, você GET. Então naquele mês, para mim, eu estava abrindo o GET. E eu não entendia nada. Eles falaram, você tem que fazer 20.000 pontos. E aí eu fui trabalhar igual um louco. No primeiro mês da Venezuela você fez? Logo que eu cheguei da Venezuela, no terceiro mês de empresa. Para abrir meu primeiro mês de GET. Mas eu não entendia. Aí eu fui entender depois. Eu tentei fazer com as minhas vendas esses 20.000 para chegar no nível de GET. Eu vou fazer esses 20.000. Então, quando eu estava quase batendo 17.000, 16.800 no mês ainda, alguém falou assim, não é assim. Você tem que fazer o seu volume, mas a sua equipe de supervisores também tem que fazer um volume X. Esses 20.000, na realidade, é a soma dos seus supervisores. Eu falei, caramba, eu estou fazendo tudo sozinho. Mas eu já tinha alguns supervisores e já estava dando ali uns 10.000. Eu falei, não, então... já a Rosângela já estava fazendo, já tinha outras pessoas fazendo. Minha mãe começou a fazer também. Um cliente da minha mãe, que era dono de um armarinho de coisas para costureira, minha mãe é costureira. Aí na hora que eu comecei a ver aquele volume ali, eu falei, não, então mês que vem eu faço.
Aí eu comecei a colocar a força que eu estava executando no meu trabalho para baixo. Eu troquei meu discurso no grupo. Eu troquei meu discurso. Então, em vez de eu vou ser Get, eu já cheguei para a Rosângela e falei, nós dois vamos ser o Get. E aí eu fui para as outras pessoas falar a mesma coisa. Eu deixei de trabalhar para mim para trabalhar com ela. E isso para mim é muito gostoso, por causa da história do meu sonho de ajudar meus amigos a ganhar dinheiro. Então, eu percebi que ali estava a força, que quando eu trabalhava para o outro, a minha timidez desaparecia. E aí eu descobri a minha... Você tem um motivo a mais? É, mais ou menos isso. É mais ou menos uma mãe fraca que vê o filho embaixo de uma árvore, levanta a árvore caída e levanta a árvore, e você não imagina de onde vem a força. Então eu tinha muita vontade de fazer com que os meus amigos ficassem bem e junto comigo. Então se eles crescessem, eles iam estar junto comigo na Herbalife. Eu comecei a me dedicar mais nisso, e com outras pessoas. E aí, tanto é que quando eu fechei o meu Get, a Rosângela fechou logo em seguida também. Legal. Aí foi... Pode falar. Pegando o gancho disso aí, questão de ser qualificação de Get. Porque eu sei que na Herbalife tem muito reconhecimento, né? Sim. Como é que era isso? Você tinha reconhecimento da sua profissão antes? Tinha ou não tinha? E como é que foi esse primeiro reconhecimento quando você qualificou Get? Quando eu comecei como empresário tinha, porque era muito novo e as pessoas ficavam apontando, porque era novo e trabalhava numa área nova. Então, como minha mãe conversava com as amigas dela falando do filho dela que sabia mexer em computador. Como nenhum outro filho sabia mexer com computador, eu era o gênio da história. De repente, todo mundo já sabia. Época, né? Exatamente. De repente, como daqui a pouco todo mundo já sabia mexer em computador, meu elogio desapareceu, o meu reconhecimento desapareceu. Os meus clientes começaram a perceber que o sobrinho também tinha aprendido a mexer com computador e começou a disseminar, e eu deixei de ser o inteligente e apareceram pessoas muito melhores do que eu nessa área. E aí eu comecei a perceber uma falta de reconhecimento no meu trabalho. E a área de serviço, de soluções, de problemas, ela é uma área um pouco complicada, porque, por exemplo, se um contador te entrega um computador numa época que ele está fazendo imposto de renda, janeiro de 96, eu tinha vários contadores como cliente, e todos os dados dos clientes estavam ali dentro, ele precisava fechar imposto de renda para daqui a pouco, fechamento de ano. Nuvem móvel? Uma nuvem móvel, né? Todo mundo carregava a nuvem, a maleta. E o cliente estava muito nervoso. Então, eu fazia um serviço muito bem feito. Eu virava à noite para resolver o problema do cliente. Quando eu entregava, já estava atrasado, porque quando deu problema, já estava atrasado o serviço. Então, era mais do que... Quando a gente fazia um serviço muito bem feito, o que a gente recebia era uma reação de mais do que sua obrigação, é seu trabalho. Então, quando eu entrei na Herbalife, eu até assustei, porque no meu primeiro mês eu fui para o palco para ser reconhecido como supervisor. Segundo mês, como equipe mundial. No terceiro mês, eles falaram lá que eu quase abri Get. Aí, no quinto mês, eu abri Get. Não, no quarto mês eu abri Get. No quinto mês, no sexto mês, aí, caramba, estão me reconhecendo todos os meses. E eu comecei a tomar gosto disso. E, apesar de ser tímido, quando eles me entrevistavam, eu me sentia bem, porque eu via que quem estava começando estava se inspirando em mim. E nas outras histórias. Contribuir para alguma coisa? Eu comecei a sentir que eu estava contribuindo com a vida de quem estava começando. Igual aqui, eu estou animado por isso, porque quem vai ver o vídeo vai entender isso. Aí eu comecei a ficar muito entusiasmado em contar a história. Foi aí que começou a quebrar também a timidez de palestrar. Não, eu não vou palestrar, eu vou contar minha história. Minha história, como ela é verdadeira, é só o que sair da boca está feito. Legal. E outra coisa, Marco, como é que era? Né? Conta um pouquinho, porque eu mesmo quando eu entrei já tinha muita coisa pronta. Como é que era a Herbalife naquela época? Nós vamos falar como é que é hoje, mas como é que era a Herbalife naquela época? Porque como é que era a questão das reuniões? Como é que era? Tinha espaço? Não tinha espaço? Fala um pouquinho dessa época aí. Era tudo muito simples, né? Por exemplo, 100% das apresentações eram feitas com um manual. Então, igual você fez sozinho, intuitivamente, sem querer, acidentalmente.
O manual tinha uma capinha dura e a gente deixava ali dentro do manual, nas primeiras páginas, todas as informações necessárias para mostrar para um cliente. Não sabia nada, então só lia e mostrava para o cliente, né? A segunda coisa que tinha de muito forte e que a gente usava muito eram os depoimentos. Então, toda reunião que eu ia, eu ficava decorando o depoimento. Aí eu falava, olha, eu estava apresentando para uma pessoa de 60 anos, eu contava uma história de uma senhora de 60 anos. Eu estava apresentando para uma pessoa igual a minha mãe, eu contava a história da minha mãe. Então eu estava sempre gerar identificação. Tentando gerar algum tipo de identificação. Então a gente usava praticamente histórias e um pouquinho de material muito mal feito do manual. As reuniões eram feitas com... Vai me gozar de novo, né? Com retroprojetor. Eram lâminas. É porque é bom quando você se tiver, ele acha alguém mais velho que você, entendeu? Tá bom. Eram lâminas e nessas lâminas eram praticamente o material do manual. Colocava a lâmina, a luz projetava na parede com um retroprojetor. Vai no Google que você descobre o que é. Eu sei o que é. A minha professora já deu aula com retroprojetor. E aí era muito simples. Acho que de certa forma também, por ser simples, porque hoje em dia tem tanta ferramenta, tanta coisa que, eu não sei, estou alucinando aqui, que a pessoa talvez nova se sente um pouco perdida, não? Porque antes não tinha o que fazer, então faz isso. É isso? Não? Todo mundo, por exemplo, produto. A gente não vendia produto, a gente vendia programas. Então nós tínhamos 5 produtos que eram separados em caixas. Uma caixa com 2 produtos era chamada de programa A. Uma caixa com 3 produtos é chamada de programa B. Uma caixa com todos os produtos é o programa C. Então, praticamente a gente não tinha confusão. A pessoa tem condição, compra o C, está mais ou menos, compra o B, não tem, compra o A. Então, era mais ou menos assim. Todo mundo da classe A a gente vendia o C, todo mundo da classe B a gente vendia o B e todo mundo da classe C a gente vendia o A. Legal. Então, era muito simples. E hoje, você fez uma observação e não é uma alucinação, não. Toda vez que você tem excesso de opções, você cria uma certa confusão. Tá? Mas por que tem pessoas crescendo hoje e tem a possibilidade de crescer hoje? A comunicação melhorou, a tecnologia melhorou. Você hoje consegue falar com 1000 pessoas ao mesmo tempo, online. Reunir pessoas hoje ficou mais fácil do que reunir no passado. Isso aqui é uma pergunta que eu ia te fazer. Pode falar, mas eu quero perguntar sobre isso. A tecnologia facilitou demais. Então, esses canais tipo YouTube, Facebook, Instagram, hoje eles têm protocolos para uma pessoa trabalhar usando o Instagram. Antes, a gente não tinha, era simples, mas a gente não tinha um protocolo. A gente fazia porque era a única coisa que tinha para fazer. Mas você perguntou se tinha espaço. Não tinha, era proibido, inclusive. O produto só poderia ser vendido fechado. Então, o que a gente fazia? A gente usava o nosso produto para as pessoas degustarem, então fazia um investimento em produto. Então, eu colocava 300, 400, 500 reais por semana em produto nas minhas apresentações para vender 1.500. De degustação? De degustação, para vender 1.500. E era bom ainda, né? Maravilhoso, maravilhoso. E eu faço isso até hoje, na realidade. O uso do produto, para quem está perto da gente, é sempre em abundância. Porque a Herbalife é diferente das outras empresas nisso. O produto faz diferença na vida das pessoas. A gente sai de férias, alguém que está perto da gente de férias, nós acabamos de voltar agora, pede produtos. Se a gente viaja de carro, a gente tem que levar produto, porque vão pedir produto. É quase impossível não pedir. Alguém que toma, experimenta junto com a gente, vai pedir o produto. Então, esse usar o produto na frente dos outros e tal, continua sendo a minha ferramenta nesses 23 anos. Legal. Estou te perguntando isso porque às vezes bate dúvida, questionamento, não sei, porque muita gente fala assim, mas Herbalife, eu vejo um pouquinho diferente, eu vou explicar. A pessoa fala assim, Herbalife era mais fácil antes porque para quem entrou primeiro ganha mais dinheiro, né? A gente sabe que não é porque está dentro do negócio, mas eu estou perguntando porque eu lembro um pouquinho, da minha época era difícil, imagina na sua época, né? Eu acho que era mais difícil fazer por falta de coisa, por falta de mercado. A venda do produto para saúde, energia, praticamente não existia. A venda do produto para nutrição, suplementação nutricional, ela praticamente não existia. Era só emagrecimento. Então, só isso você já reduz o mercado.
Você imagina uma pizza, quem queria emagrecer. Hoje, uma fatia maior. Na época que eu entrei, você não poderia falar em emagrecer com um homem, era muito difícil. 90% dos homens barrigudos acho que acreditavam que aquilo ali era o legado dele, a história dele estava aqui, não aqui. Tinha muita piada disso. Charme, né? Meu charme, meu calo, tinha muita piada disso. Então, falar com um homem sobre emagrecimento, então praticamente era um mercado que não existia. Tá? O Newton começou a perder peso porque ele enxergou o negócio, não porque ele enxergou perda de peso. Mesmo ele estando muito mais acima do peso, a mulher dele precisava perder uns 5 quilos, ele precisava perder uns 12. Ele enxergava o produto para ela, ele não enxergava o produto para ele. Eu acredito, pelo menos, o mercado, todo homem gordo que eu mostrava o produto, ele falava que era para mostrar para a mulher dele. Nunca ele se via usando o produto. Então o mercado já era menor. A outra coisa é que o mercado está aumentando em todos os sentidos. Tá? Depois de 10 anos que eu vi as pessoas usando os produtos da Herbalife, eu comecei a ver que as pessoas tinham mudado os hábitos de vida. Todos os meus clientes que ficaram, aí o mercado deixou de ser um mercado de perda de peso, passou a ser um mercado de estilo de vida. Todos os meus amigos que tinham filho, que tinham 5 anos de idade, nesse momento estavam com 15. E começaram a lembrar que quando ele tomava esse produto, ele ficava mais concentrado para estudar, por exemplo, ou para trabalhar. E começaram a comprar para os filhos. E começaram a se abrir mercados novos. Com o mesmo produto, o mercado começou a se expandir. E a própria consciência de mercado. Até hoje, dependendo da cidade do interior, você vai encontrar isso. Você vê uma pessoa falar em suplemento, a pessoa chama de bomba. Se você pega uma lata de produto da Herbalife branca e mostra uma outra preta da própria Herbalife, o cara fala assim, isso aqui é bomba. Porque ele pensa que as latas grandes de ganho de massa são tudo bomba. Então o mercado está mudando. Hoje os médicos indicam complemento vitamínico, os médicos indicam complemento de vitamina D, os médicos indicam cálcio, né? E hoje é comum a indicação dos produtos. Ômega 3, a substituição, olha, você que está comendo seu pão com uma mortadela aí, troca e usa alguma coisa mais completa para você ter um café da manhã melhor. Então, já tem muita gente indicando. Então, o mercado ele foi se expandindo, deixou de ser aquele mercadinho de perda de peso e passou a ser um mercado muito mais amplo que é da qualidade de vida. De saúde, qualidade de vida, controle de peso, ganho de massa magra, aumentou o mercado. E a própria renovação do mercado. Como assim? É muito comum hoje. Eu vendi para uma menina de 22 anos. Ela não era viva quando eu comecei a vender. A própria renovação do mercado. O mercado ele é móvel, ele não para. Esse negócio de saturar mercado não existe. Se fosse assim, não venderia mais celular. Mas todo ano vende celular para quem já tem celular. Aqui em casa deve ter uns 10 celulares quebrados aí nas gavetas. Que vai ultrapassando e próximo. Então o mercado ele se renova. E o produto da Herbalife também tem uma diferença muito grande. Quando eu vendia um computador para um cliente, eu demorava 2, 3 anos para vender outro para ele, para o usuário final. Montava um computador e vendia para a pessoa. Aí ia vender para o filho dele 10 anos depois, como vender colchão, por exemplo. O produto da Herbalife, na hora que eu vendi o primeiro shake para o meu vizinho de frente, que ele começou a perder peso na primeira semana, a mulher dele começou a tomar do mesmo produto dele. Aí o produto que era para durar 30 dias, durou 15 dias. Aí ele, em vez de pedir um para ele já pediu 2, um para ele e um para ela. Aí daqui a pouco, os filhos que eram pequenininhos, agora já estão grandes. E aí já são 3, 4, 5 latas dentro da mesma casa. E é um produto de uso contínuo. Ainda mais a gente vê isso muito nos espaços, né? O acesso diário. É engraçado que quando os espaços começou, acho que ninguém imaginava isso, né? Igual lá no espaço lá do Luca, os meninos, cara, montoeira de adolescente tomando produto. O espaço é uma ferramenta, uma forma de trabalho, né? O meu negócio pessoal, o jeito que eu desenvolvo diariamente, a minha rotina, ela está 90% baseada em produto fechado, né? Ou eu estou conversando com algum novo parceiro que vai começar a desenvolver atividade junto com a gente,
O mercado está andando muito rápido, então a gente está precisando de novos líderes, novos parceiros, novas cabeças, pessoas mais jovens para usar a tecnologia. Mais gente precisando que a gente dá conta de atender. Mas a gente não está dando conta de atender o mercado. O mercado ele está andando numa velocidade muito maior do que andou nesses 23 anos. Então, o que demorava 10 anos, agora demora 1 ano para mudar. Então, nós estamos precisando de mentes que consigam acompanhar essas mudanças. Que eu vou fazer 50, na hora que tiver com 60, 70, eu já não vou acompanhar mais. Então, nós vamos ter que reciclar toda a nossa liderança. Você está com um projeto, né? Chegar nos 50 anos. Vamos botar isso pra galera aí, a gente vai querer ver essa foto depois. Estou no 4º dia. Vou botar uma pressão psicológica. Até dia 22 de janeiro, um velho sarado. Vou pintar a barba de branco. Aqui, me conta uma coisa aqui, pegando o gancho daquela de antigamente. Até mesmo por falta de informação. É verdade que tinha muita gente na época que usava o shake como colher só? Tinha, para economizar. Era muito comum. Não, mas não era, porque às vezes eu ouvi dizer que é porque tinha gente que não sabia. Que não sei se é... Quantidade do produto. Tinha, mas tinha de tudo. O cliente pegava esse chá aqui, em vez de usar a colher de chá, usava a colher de sopa. Aí ligava pra gente, falando que você não estava conseguindo atender nenhum telefone, estava com muita energia, com excesso de energia. Tinha vários acontecimentos, porque a informação não chegava tão fácil. Um cliente comprava um produto hoje, eu tinha que ligar para ele amanhã de manhã. Aí ligava primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, aí 7º dia, 14º dia, 21º dia. Porque se ele estivesse usando uma vez por dia, o produto dele já estava quase acabando. Demorava demais para encontrar com o cliente, não tinha ferramentas a gente usava uma fita métrica. Então o foco era 90% na perda de peso. Hoje não, hoje tem muita facilidade, né? Você manda receitas, o produto também evoluiu. O shake hoje é um pó nutricional que você prepara receitas maravilhosas, bolo fit. E não é o mesmo de 23 de 20 não anos a empresa ela evolui demais. A empresa é uma empresa que o investimento dela em pesquisa, a gente ouve outras empresas me falando, gastei tantos milhões para montar uma fábrica. A empresa, a gente ouve falar, gastei esses mesmos milhões para fazer pesquisa. Então, o investimento dela em pesquisa é muito grande. Laboratórios dentro de universidades renomadas como a UCLA, Universidade da Califórnia, isso me encanta demais, porque ela está sempre à frente da gente que está dentro dela, inclusive. Então, quando a gente pensa em alguma coisa, a empresa já está trazendo, está sempre à frente. Legal. E mais uma coisa só, voltando lá, porque eu sei da história, eu queria que o pessoal soubesse disso aqui. Lá, como é que era seus hábitos alimentares, Marco, na época? Como é que você via isso? Como é que é hoje? Não, primeiro que cuidar de hábito alimentar para nós era frescura, né? Fazer piada com isso e tudo. Então eu tinha uma gastrite por me alimentar muito mal. Gastrite, dor de cabeça. Todo final de dia eu sentia dor de cabeça. Eu sempre dormi muito pouco, então ficava muito cansado. Eu acordava cedo, dormia muito tarde, às vezes virava à noite, tomava muito café, me alimentava muito mal, saía de casa sem comer, almoçava quando dava. Então o funcionário saía para atender um cliente, eu ficava na empresa até o funcionário chegar. Aí ele ia almoçar, aí eu ficava. Quando ele voltava, até depois de um tempo, nós montamos um refeitório no fundo da empresa, mas não podia fechar. Então eu era sempre o primeiro a chegar, o último a sair, e me alimentava muito mal. Bebia, então tinha muito problema, como qualquer empresário brasileiro. Quase de 15 em 15 horas. Todos os dias, praticamente, já tinha um lugar certo que parava para... Eu falava que a bebida era o que fazia esquecer a duplicata, esquecer as contas a pagar, os problemas. E só ia para casa depois disso. Chegava muito tarde em casa, então tem uma qualidade de vida péssima. Chegava em casa, comia muito mal, alimentava muito mal. E a Herbalife, ela começou a mudar o estilo de vida da minha família, ela não mudou o meu estilo de vida só. Então, quando eu acordei de manhã, no primeiro dia, estava saindo correndo, tomando cafezinho, saindo correndo, a minha mãe já veio e falou, não, se você não vai comer nada, pelo menos toma um shake. Isso foi uma coisa que eu percebi na diferença, porque ela não conseguia me fazer sentar para comer um pão, ovo, sei lá,
nem que fosse escolher uma comida fit, então seria impossível, não ia comer batata doce com ovo, com frango, no café da manhã. Aí eu tomava o shake dentro do carro, levava o carro e tal, e ia trabalhar. Como eu comecei a trabalhar na hora do almoço, eu comecei a marcar todo o almoço, eu tinha uma pessoa para apresentar produto ou negócio. Então, todo almoço eu tomava os produtos, então, eu esperava o meu cliente chegar, quando eu estava ali, eu estava tomando os tabletes, as fibras. Então, eu não comia nada que tinha fibra, eu não comia fruta, não comia verdura, não comia legumes, não comia nada disso. Então, eu comia carne, arroz, batata frita. Aí, essa alimentação melhor, eu já comecei a montar um prato melhor, comecei a pensar num prato colorido e tal. Aí foi junto. Quando eu percebi, eu já estava com 10 quilos a mais. Porque você era magro. Eu era magro. Em 4 meses, eu ganhei 10 quilos. Eu saí de 59 para 69 quilos. Eu peso 75 hoje. 10 quilos a mais ainda era pouco. Vamos botar a foto ali agora. Pode não. E a sunga era do meu irmão, tá? A sunga amarela não era minha. Vai a foto pra galera. Sunga asa delta. Horrível. Eu tinha vergonha de tirar a camisa na frente dos outros, tinha vergonha de usar sunga, porque era magro demais. Aí eu comecei a perceber a mudança, e minha mãe, foi uma coisa engraçada, que minha mãe no terceiro dia ela falou assim, graças a Deus que existe a Herbalife. Eu falei, mas por quê? Porque eu não preciso mais fazer janta, todo mundo já estava tomando shake em casa à noite. E isso facilitou muito. Então meu pai perdeu 4 quilos, começou a baixar a gordura visceral, a barriga. Minha mãe perdeu 15 quilos. Depois de um tempo, meu irmão estava estudando medicina na época, formou médico, passou a tomar os produtos. A esposa dele na época começou a tomar os produtos, perdeu 17 centímetros de barriga, e ela é pediatra, nutróloga. Aí ela começou a dar para a filhinha que tinha acabado de nascer, isso há 22 anos atrás. Na hora que ela começou a dar para a filha, e receitando para os pacientes dela, porque ela estava apaixonada com os produtos, com o resultado que ela estava tendo. Aí, quando meu filho nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi pedir autorização dela como pediatra para fazer, ela me orientou e eu fiz também. Esse seu resultado pessoal, de certa forma, te deu um pouco mais de confiança para conversar com as pessoas? Quando eu percebi que as pessoas estavam me olhando diferente, falando, nossa, você está diferente, você está isso, está mais bonito, comecei a receber os elogios, eu comecei a dar mais ênfase ao resultado. Aí eu passei a comer melhor ainda, comer mais e tomar o produto por cima. Onde mandava botar 2 colheres, eu colocava 3 para tentar acelerar o processo e fez muita diferença no negócio. Ainda faz até hoje. Toda vez que eu vou recomeçar meu trabalho, como eu estou começando agora, a primeira coisa que eu faço é colocar uma nova meta de mudança corporal. Já fiz isso várias vezes nesses 23 anos. Toda vez que eu vou recomeçar meu trabalho, eu recomeço pelo resultado do produto. Na minha casa, a mesma coisa. Eu volto e meia, converso com meu filho e ele fala, os próximos 2 meses eu vou mudar o shape. A esposa, a mesma coisa. Legal. E uma coisa uma dúvida, assim, Marco, queria saber. O cara tá entrando, por exemplo, tem uma equipe muito grande, né? E como é que é? Essa pessoa que entrou nova, por exemplo, alguém que está um pouco mais distante, ela tem contato com você? Tem acesso? Direto, livre, totalmente livre. Nós, apesar do nível de presidente, na Herbalife é uma coisa interessante. Eu brinco que eu não vivo como presidente, eu trabalho como um supervisor de equipe, então todo mundo da equipe pode falar comigo a hora que quiser. E é assim, muito comum isso. Eu mesmo, quando eu era um supervisor, eu fui nos palestrantes e eles me deram atenção. E eu fiquei amigos deles. Tem um cara que eu vi na Venezuela dando um depoimento chamado Fábio Fujihara, que é um mestre. E o primeiro acesso que eu tive, eu fui cumprimentar, falei, eu também sou do Brasil, eu queria te fazer umas perguntas, fiz algumas perguntas para ele, me respondeu tudo, foi muito atencioso, virou um grande amigo. E eu percebi isso na Herbalife. Hoje tem grandes líderes na empresa que eram esses novatos que estavam nas nossas reuniões e vieram até a gente, ficaram amigos e hoje são nossos grandes amigos, até padrinho de casamento, padrinho de filho. Tem vários assim, líderes muito maiores do que eu que entraram bem depois. Que é uma coisa interessante do negócio também. Na época que você tirou, quando você qualificou milionário, você
Em 2000 e alguma coisa, você tirou férias do trabalho, mas não tirou férias do suporte à galera, né? Não, nunca tirei férias do suporte, porque é o mais gostoso, você dá apoio para as pessoas, né? Tira férias da ação em busca do dinheiro, que é acordar para vender, recrutar, fazer dinheiro, como empresário, como vendedor e tal. Aí várias férias, vários momentos eu reduzi a velocidade disso, fui fazendo mais light, só atendendo os clientes que já tinha. Mas o apoio à equipe e à própria empresa nunca, porque quando um colega de outra equipe pede para dar uma palestra, contar história, todos nós vamos, porque não tem como parar isso aí. A gratidão que a gente tem pela empresa e pelas pessoas que fizeram isso com a gente tem que retribuir sempre, não tem como parar. A galera sempre vai ter acesso, sempre, sempre, sempre. Pode chamar à vontade que vai ter acesso. Beleza, aqui não é de frente com o Gabi não, mas vamos lá. Marconcelli por Marconcelli. É um cara genial, é um cara... criativo e sonhador. Você foi um cara eu sempre sonhei muito com soluções para os outros. Sempre, sempre. A minha empresa, a primeira empresa chamava TCI Tecnologia, a segunda chamava Soluções em Hardware e Software. Pela criatividade e a vontade de encontrar a solução para o problema do outro. Aí, eu acho que na Herbalife eu encontrei isso. Eu vou encontrar solução para ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida e solução para melhorar a vida financeira deles. Então isso aí é bater emoção aqui agora, porque é o grande sonho, é o que está dentro de mim, que é a vontade de ajudar as pessoas. Mas eu tenho uma vertente um pouco diferente do filantropo. Para mim a filantropia é maravilhosa, eu acho lindo, eu acho que as pessoas que dedicam a vida para filantropia, inclusive a Herbalife é uma fundação maravilhosa, e tem muitos colegas que se dedicam fisicamente, dedicam horas da vida dele, dias da vida dele, anos da vida dele para a fundação. Eu acho Family Foundation. Eu acho isso lindo, mas essa nunca foi a minha forma de colaboração. A minha forma de colaboração sempre foi de encontrar soluções. Então, se eu tenho um amigo que ganha pouco, como eu posso encontrar uma solução para ele ganhar muito? Como eu posso ajudar para ele melhorar a qualidade do ensino da família dele? Como eu posso ajudá-lo a melhorar a saúde dele? Como é que eu faço? Então, eu vou sempre em busca de soluções para ajudar as pessoas. Isso, eu fiquei encantado com o negócio da Herbalife, que ele facilita isso para a gente. Ela dá ferramentas e ensinamentos para isso, para a gente aprender a fazer isso. Antes eu era um ogro, hoje eu estudo todos os dias para melhorar. Marco, como é que você vê, velho? Como é que você vê o futuro do negócio, a Herbalife, pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos aí? Bem longo prazo, né? Para mim a resposta é a mesma com o futuro de tudo que eu vejo. Enquanto tem fábrica de carro desaparecendo, quebrando, tem a Tesla lançando um carro e bombando de vender nos Estados Unidos e já está vendendo fora. Então, eu vejo que o mercado ele se renova. O negócio da Herbalife está ficando cada vez mais fácil, não mais simples, mas mais fácil de fazer em qualquer um dos países que já tem mais tempo do que era quando começou. Então, o Brasil é muito mais fácil hoje comercializar os produtos, montar uma equipe, do que era em 96. É muito mais fácil falar o nome Herbalife. Hoje as pessoas entendem e sabem o que é, a marca está renomada. E eu gosto de sempre comparar com países que estão à frente. Então, o país que está à frente é os Estados Unidos. Boa. Então, está tendo um evento nesse momento nos Estados Unidos. Eu fui reconhecido há pouco tempo atrás por fechar $1 milhão em venda, 1 milhão de pontos em venda. Desde o dia que eu comecei. Pessoal, né? Minha. Não do grupo, Marco cliente. Isso. Eu com os meus clientes e meus consultores estavam começando. 1 milhão de pontos. E se eu não me engano, naquela época tinha em torno de 20 desses no Brasil. Então, no meio de milhares de consultores, só 20 tinham alcançado essa pontuação de 1 milhão de pontos vendidos. Acabamos de ver agora nos Estados Unidos 230 sendo reconhecidos no palco que bateram 1 milhão de pontos. Então, lá, lógico que tem gente que bateu em 37 anos,
Mas no meio dessa galera tem muita gente com 5 anos, que é um terço do que eu fiz, com 10 anos, com 12 anos, que é muito menos tempo do que eu fiz. Então, eu estou vendo que isso está ficando mais fácil. Só que tudo depende de a força pessoal, eu querer que isso seja diferente, eu querer que isso cresça. Porque se a pessoa acha que durante a crise, por exemplo, do Brasil, ninguém consegue ganhar dinheiro, eu li há pouco tempo no Globo que 142 mil novos milionários no Brasil do ano passado para cá. Então, pessoas que passaram a ganhar mais de 1 milhão ou obtiveram riquezas acima de 1 milhão. Então, se 148 mil pessoas podem, durante a crise, imagina fora da crise. E o Brasil está saindo dessa fase de crise econômica. E eu acho que agora, talvez, nós vamos entrar numa fase nos próximos 5, 10 anos, que nunca foi tão simples desenvolver o negócio da Herbalife, igual aconteceu nos Estados Unidos. Porque há 7 anos atrás, os Estados Unidos estavam em crise. E lá passou por uma baixa, não do negócio da Herbalife, a empresa estava muito bem, mas em geral, e a crença de que o mundo mudou e que a economia mudou. Tipo igual foi há 10 anos atrás, o caso da gente olhava para o México com relação aos espaços. Mais ou menos isso. E aí veio os espaços. E cresceu muito, virou o segundo maior país do mundo Herbalife. Então, nos Estados Unidos hoje, aquele sonho que eu tinha de chegar a Get, todo mês pode ter um Get novo no Brasil, aquele sonho, nossa, eu também vou poder ser Get. Hoje nos Estados Unidos está acontecendo com o presidente. Então as pessoas estão entrando com 2 anos, estão virando presidente, com 7 anos estão virando presidente, com 5 anos, com 1 ano. Tem um caso que foi conhecido agora com 11 meses. Então lá está num momento muito forte. E eu acredito muito que essa onda vai chegar aqui, que a gente vivia no mundo analógico, entrou a era digital, mas nós ainda só pensamos de forma analógica. Então, a juventude que já nasceu nessa era digital, na hora que ganhar maturidade, esses meninos aí de 15, 16, 17, 20 anos, na hora que ganhar maturidade, eles vão vir com força total em todas as áreas, não só na Herbalife. O mercado vai explodir, porque tem que ser a geração digital dentro do mundo digital. Já tem muita gente, inclusive de mais idade, fazendo negócio novo através de Instagram, né? Sim. Mas é assim, tem muito amigo, eu tenho feito, tem muito amigo fazendo negócio no Instagram. Tem um protocolo para isso, é simples, não é complicado, a pessoa, independente de idade, ela consegue fazer. Tem um procedimento todo feito. Mas uma coisa é você fazer mecanicamente, outra coisa é você fazer isso intuitivamente. Você é daquela era. Então, já tem amigos ganhando 3, 5, 10, 15, 20, 30 mil reais fazendo isso mecanicamente. Se adaptaram, como nós estamos nos adaptando. Mas vai entrar uma nova geração agora que ela já vai estar adaptada. Aí vem uma coisa que eu acho mais incrível. Esse cara que tem dificuldade de adaptar, ele tem um filho. Então, ele não precisa ser o cara. Ele não precisa ser o cara. Legal. Esse cara pode estar com 70 anos, 90 anos, assinar o kit da Herbalife agora, fizer uma parceria com 3 netos dele, os 4 juntos, com a experiência do avô, do pai talvez, da mãe, e mais a expertise desse momento digital dessa juventude, na hora que juntar isso, a credibilidade do pai, a credibilidade do avô, a experiência deles, na hora que juntar isso, vai acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos hoje, há 6, 7 anos atrás, eram muito jovens sarados. A gente olhava para os caras, dava inveja do corpo do cara e tal, porque para eles é muito simples, eles já nasceram nesse momento, é natural para eles. Mas agora, os pais, os tios, estão vendo esses caras ganharem rios de dinheiro e estão entrando. Então agora misturou a nova geração com a minha geração, com a geração dos meus pais. Eu ia falar velha geração. Eu não sou da velha geração, eu sou da geração intermediária. Quando eu morrer com 100 anos, vai ter gente com 150, então eu ainda vou continuar sendo o intermediário, eu nunca vou ser da velha. Você deu para entender? Então eu acho que vai acontecer uma mudança global aí, muito forte mesmo. E a empresa está se estruturando para isso. Acabou de desenvolver um novo modelo direcionado a marketing de clientes, separado do marketing de consultores.
Eu acredito que isso nos próximos 2 anos aí nós vamos ver centenas e centenas de novos presidentes. O Brasil tem 100 e poucos presidentes, os Estados Unidos já tem mais de 1.500, então isso vai acontecer no Brasil, com certeza. Eu acho o Brasil mais fácil de fazer. O negócio você me perguntou das dificuldades. Uma das dificuldades que eu tive do início, que é normal do tímido, é porque os eventos da Herbalife parecem festa. E o brasileiro é amoroso. Você tem que dançar tinantando, não? Então, eu tentava fazer, eu não consegui não. Deve ter algum filme aí em 23 anos que eu estou dando 5 passos. Mas o mais interessante é que, para mim, era muito difícil. Eu não conseguia entender reunião, treinamento com festa misturado. E o brasileiro, parece que ele nasceu para isso. Você pega baiano, carioca, paulista, qualquer um do Brasil, você solta uma música, você cria um clima, é muito emotivo. Esse negócio dos espaços saudáveis, eu acho que foi feito no Brasil, porque é um lugar de cuidar de gente, de acolher. Se o cara está tomando muito produto ou pouco produto, não faz diferença nenhuma. Se o cara é rico ou pobre, não faz diferença nenhuma. Então, eu acho que é a cara do Brasil, mas está no processo de adaptação. Na hora que os próximos meses, próximos anos, isso vai acontecer, uma alavancagem, um momentum explosivo aí. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Estou me preparando para ele, inclusive, para estar pronto para esse momento. Show de bola. Só mais uma coisa aqui, Marco. Cara, pega esse gancho aí. Você falou a questão da timidez, a questão de habilidade. Vamos lá, se a gente pudesse resumir assim, o que fez maior diferença para o Marco que estava começando e começou a crescer, Get, daqui a pouco milionário e presidente? O que você acha que no seu caso fez a maior diferença para o seu crescimento? A maior diferença para mim foi a decisão de fazer. Eu vou fazer e pronto, acabou. Independente, a qualquer custo. Tive muita crítica, muita gente falando, você é da área de tecnologia, você é da área de informática, você é um gêniozinho de computador, o que você está mexendo com venda e tal. Então eu tomei uma decisão. Apesar de todo mundo ser contra, eu tomei uma decisão. Eu já ouvi até frases como ladrões de sonho, pessoas que te amam e querem te proteger. E eu fechei os ouvidos para isso. Então eu mudei um pouco. Todo mundo que falava mal, que era negativo, eu me afastei. Continuei amando do mesmo jeito, me afastei. Me afastei até da minha família. Me afastei um pouco, me fortaleci para depois voltar e poder ajudá-los. A segunda coisa foi evento. Enquanto todo mundo no primeiro ano foi a um evento grande, como esse da Venezuela, eu voltei da Venezuela já comprando a minha passagem para Londres e eu não tinha dinheiro. Eu dividi essa passagem de Londres em 18 vezes. Eu fiz uma conta que se eu vendesse 2 shakes por mês eu conseguiria pagar. Porque eu não estava preocupado em ganhar dinheiro com a Herbalife, estava preocupado em aprender. Então, o segundo fato foi isso, a decisão e a decisão de aprender. Fazer a qualquer custo e aprender. Então, quando eu terminava uma reunião, eu nunca ia embora para casa. Eu era sempre o último a sair. Para quê? Para conversar com palestrantes. Qual restaurante vocês estão indo? Ir para lá. Eu fui para muito restaurante sem ter dinheiro e os palestrantes, as pessoas ficavam batendo papo, eu ficava em pé do lado. Com um copo d'água na mão? Com um copo d'água na mão, para não sentar, para não dividir a conta. Eu fiz isso na Venezuela, eu fiz isso em Londres, eu fiz várias vezes. Depois eu fui começando a ganhar dinheiro e eu até entendi que já tive amigos, aí você já deve ter ouvido histórias aí de líderes falando que sentaram à mesa comigo e não queriam comer e beber para não rachar a conta. Eu comecei a entender esse processo e chegava a pessoa e falava assim, pode comer que eu vou pagar a conta. Porque eu passei por isso. Meu único foco principal era o aprendizado. Então, para mim, esse foi a maior diferença. Todos os eventos e ficar colado perto das pessoas boas. Até hoje eu fico tentando me conectar com as pessoas maiores para aprender com elas. Eu falei que era a última, me veio mais uma coisa na cabeça aqui. Pega nesse gancho aí, o destino, né? Como é que foi o início dessa jornada aí? Fala um pouquinho mais disso aí, que é legal. Ontem a gente estava conversando... Você gosta né? Você gosta de trabalhar, né? Eu gosto desse tipo de trabalho. Então, por exemplo, se alguém hoje me chamar para fazer outro negócio para ganhar dinheiro, eu não estou afim. Trabalhar para ganhar dinheiro, eu não estou afim mais.
Mas trabalhar, Vou chegar nesse ponto. trabalhar nesse negócio, eu me apaixonei, porque ajudar pessoas, ensinar pessoas, cuidar de pessoas, é uma mistura do meu sonho com o financeiro. A minha liberdade financeira foi ajudando pessoas, então é muito gostoso o reconhecimento, estar perto de pessoas. Toda vez que eu estou lendo um livro, eu sei que eu estou lendo para ensinar alguém. Eu já não leio mais só para mim. Então mudou muita coisa com relação a isso. Você perguntou da jornada total, uma coisa interessante é que eu não enxergava que eu pudesse ser presidente, então eu fui por parcelas, eu dividi, eu não pensava em mais nada, eu pensava em equipe mundial. Aí meu farolzinho acendia até o Get, aí agora até o milionário, e sempre foi assim. E outra coisa que me fez muita diferença foi sempre tentar fortalecer aquilo que eu tinha adquirido. Como eu venho do mercado de negócio, todo negócio tem ciclos, altos e baixos. Então a minha empresa de informática tinha um faturamento muito alto, eu contratava gente, daqui a pouco eu tinha que demitir e tal, ela sempre foi assim. E eu entendi isso, então reduzi meus custos, sempre trabalhando com um custo mais baixo e acumulando dinheiro para me sentir mais forte. E meu negócio, eu comecei a trabalhar por um nível acima da minha necessidade. Hoje, funcionário zero, né? Eu não tenho nenhum funcionário, zero. Pode ser interessante contar. No início eu queria contratar todo mundo, né? Porque é a cabeça de empresário, né? De pequeno empresário. Se eu puder, para que eu vou bater um cheque se eu posso contratar uma senhora para bater um cheque aqui para mim? Mas não, hoje eu não tenho nenhum funcionário, não estou pretendendo ter, não. Talvez mude alguma coisa mais cedo ou mais tarde se for para ajudar alguém. Então, por exemplo, às vezes eu posso contratar, montar uma equipe que vai para aumentar a minha capacidade de dar apoio para o grupo. Aí talvez venha a ter funcionários. Mas hoje, não. Aí, na hora que subia, eu enxergava o próximo nível. E como eu estava falando, eu comecei a pensar assim, se eu alcançar esse, eu vou ter esse com muita segurança. Se eu alcancei esse, eu vou ter esse com muita segurança. Então eu passei a viver patamares um pouco abaixo para poder ter essa segurança, essa tranquilidade de poder fazer a coisa no meu tempo, na minha hora. Okay. Legal, show de bola. Fechou? Fechou. Tem nenhuma dica para quem vai começar ou coisa assim? Não, pode ser. Não, porque isso aí a gente teria um tema para outro vídeo, mas uma dica nesse sentido, sim, a pessoa que está começando hoje, né? A pessoa que está começando hoje... Qual que é o passo? Não é um passo a passo, mas talvez assim, eu vou começar agora, o que eu tenho que fazer? O primeiro passo, a empresa tem um termo que chama qualificação. Você tentar se qualificar para andar com os melhores. Então, por exemplo, a empresa paga viagem de incentivo. Acabamos de voltar do Iberostar na Bahia. Vai ter a ilha do ano que vem. Então, o que eu faria? Eu trabalharia pesado, igual eu fiz lá no início, muito pesado, para entrar na turma que vai para a ilha, porque lá vão estar os melhores. Então, lembra no início da conversa que eu falei, eu queria andar com os melhores, meus pais me ensinaram isso, quero andar com o professor, quero andar com, entendeu? Então, na hora de andar, com quem que eu vou andar? Então, tem que ser os melhores. Se os melhores vão estar na ilha, eu quero estar na ilha. Entendeu? Se os melhores vão para o ano que vem em Los Angeles, em março, eu já vou comprar minhas passagens. Inclusive, tem muita gente que cresce, né, que eu vejo na Herbalife, só de qualificar para as férias, né? A maioria das pessoas que crescem são pessoas focadas nas viagens de incentivo. O cara fica focado na viagem de incentivo, ele tem que produzir mais. Se ele produz mais, ele ganha mais, ele constrói mais. Eu lembro que na aula outro dia, lá na capacitação, no sistema, você falou que... Falando nessa questão das férias, né? A importância de estar com as pessoas, porque hoje em dia mudou muita coisa no Brasil, né? Muita gente pode se dar o luxo de pagar férias, né? Sim. Cruzeiro é muito mais barato do que era há 20 anos atrás, mas acho que a grande questão das férias da Herbalife é você poder estar, né? E você estar com gente, estar em contato, estar com a turma que está crescendo. A gente vai nessas viagens de incentivo, se eu for olhar, eu estou cansado de viajar, tem 20 e tantos países já que nós já conhecemos. Mas a questão não é a viagem em si. A viagem é maravilhosa. Leva a família, curte, faz tudo. Comida maravilhosa, bebida maravilhosa, tudo maravilhoso. Mas é com quem você está. Então,
na minha cabeça, os melhores consultores da empresa vão estar na ilha. Então, eu vou para lá para aprender com os consultores. Eu vou para lá sentar ao lado de um novo equipe mundial que assinou o kit esse mês, você que está entrando aí agora, e você vai estar na ilha e você chegou a get mais rápido do que eu, ou bateu uma pontuação mais rápido do que eu, ou abriu um espaço melhor do que o meu. Aí eu vou sentar do lado dessa pessoa na piscina, no bar molhado, no restaurante, em qualquer lugar, para aprender com essa pessoa, porque 100% das pessoas que estão na viagem de incentivo são boas, 100%. Eles são os melhores. A empresa pega os 7.000 melhores e leva para a ilha fechada, para um resort fechado, para um cruzeiro. Às vezes 5.000, às vezes 7.000, às vezes 10.000 consultores. Os melhores estão ali. O peneirão está ali. Então ali é o melhor lugar para aprender. Legal. Beleza? Show de bola. Tá, foi bom. Beleza, valeu, Marco. Fazer aquele negocinho da câmera? Pá! Fechou.